Olá, boa noite. Por 12 votos a 9 e após muita discussão, a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou hoje um projeto de lei que eleva em 2% a cobrança do ICMS sobre 13 produtos considerados supérfluos. Isso vai criar um fundo de combate à pobreza. A medida, que deve arrecadar 250 milhões de reais em 2017, começa a valer em 90 dias. Ainda pela manhã, sem conseguir entrar no prédio, um grupo protestava na frente da Assembleia Legislativa contra o governo do estado e outro a favor ocupava a galeria. Empresários de diversos segmentos contra a proposta de aumento de 2% da alíquota do ICMS no Amazonas acompanhavam a sessão de hoje no plenário. Deputados contrários ao projeto do governo estadual fizeram suas críticas durante intensa discussão sobre o assunto. Esse imposto chama-se imposto de circulação de mercadoria, quem paga é o povo. Eu entendo que esse projeto não é oportuno da forma como ele foi hoje. A matéria já havia sido retirada de pauta na sessão anterior, que ocorreu na semana passada. E nesta quarta-feira, um pedido da deputada Alessandra Campelo de mais tempo para analisar o projeto não foi acatado. Mesmo sob muita pressão política e empresarial, o projeto de lei ordinária foi aprovado por maioria simples, ou seja, votos favoráveis da maioria dos parlamentares presentes. 12 votaram a favor do aumento e 9 contra. Apenas uma alteração foi incluída ao relatório, isentando do aumento do ICMS carros de menos 2.000 cilindradas. O projeto aprovado estabelece uma série de produtos classificados como supérfluos pelo Estado, incluindo os combustíveis. Nós tivemos no ano passado já um aumento de 1% do ICMS de 17 para 18. Atingiu diretamente o bolso de todos os manauaras, todos os amazonenses. Nesse momento nós estamos vendo que uma nova lei, aumentando mais 2%, principalmente na área do combustível, que atinge diretamente a gente, nós viemos alertar, porque nós tentamos alertar o governo com o seu secretário, muito pouco ou zero fomos ouvidos. E esse valor, quando repassa do empresário ou dos lojistas para a população, perdem poder de compra. E quando perdem poder de compra, vão comprar menos. E comprando menos, as lojas tendem a uma situação de reduzir custo. E quando reduz custo, tem que tirar pessoas. É a grande preocupação nossa. Deputados oposicionistas também comentaram a aprovação. Agora é entrar na justiça, há vários erros jurídicos claros. Por exemplo, não pode instituir aumento de imposto no mesmo ano e cobrar. Tem que ficar para o ano que vem. Vai ser o primeiro item e eu tenho certeza que os senhores desembargadores do TJ não vão cometer uma impropriedade, que eles vão derrubar esse item. O que chama a atenção é que o fundo de promoção hoje tem previsto no orçamento 20 bilhões de reais. Ano passado era menos de 1 milhão. E agora provavelmente vai para 400, 500 ou até 600 milhões. A pergunta é, o que o governo pretende fazer com essa arrecadação adicional, com esse recurso fabuloso? O líder do governo na casa tentou justificar o aumento. Se o governador tem recursos para combater a pobreza, levar apoio à necessidade das pessoas, a outra parte da arrecadação, ele cumpre as outras partes do governo, que são das obrigações do governo. O recurso vai servir para tudo que for atender a população. Ainda em 2017, devem ser arrecadados 250 milhões de reais com o aumento do imposto. As cobranças aprovadas no projeto entram em vigor em 90 dias. O PROCON Municipal realizou na manhã de hoje fiscalizações em agências bancárias da capital. Uma agência foi autuada em R$100 mil. Márcia passou quase 2 horas para ser atendida na manhã de hoje, bem no dia em que uma equipe do PROCON Manaus resolveu fazer uma blitz surpresa nas agências bancárias da capital. E uma coisa que eu deveria fazer em meia hora por exemplo, em algum lugar que eu tivesse internet, eu não posso, eu tenho que recorrer à agência, eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter paciência, porque todo tempo de pagamento é assim. Exceder o tempo máximo de espera nas filas é a principal irregularidade. Esta agência, localizada na Avenida Álvaro Maia, foi autuada em R$100 mil pelo descumprimento da lei. Hoje eu entendo que seja pagamento de funcionário público, mas tem que ser obedecido os 25 minutos
de tolerante de no máximo uns 25 minutos para a pessoa ficar na fila esperando. E isso não está acontecendo nessa agência aqui do Boulevard. Outras 4 agências bancárias da capital também foram fiscalizadas na manhã de hoje. O objetivo dessa ação é averiguar o cumprimento da lei das filas da presença de biombos, que são divisórias entre os caixas eletrônicos. 3 homens foram presos e um adolescente foi apreendido após um sequestro relâmpago na noite passada na zona oeste de Manaus. Antes da detenção, houve perseguição e os suspeitos colidiram o veículo contra um poste na Avenida do Turismo. Essas imagens mostram o momento em que os suspeitos são perseguidos pela polícia. De acordo com os militares, os suspeitos teriam abordado uma equipe de técnicos de uma operadora de telefonia celular para roubar o veículo da empresa. Uma das vítimas foi levada dentro do veículo. No momento da fuga, os suspeitos perderam o controle do veículo e bateram em um poste na Avenida do Turismo, na zona oeste de Manaus. Eles ainda tentaram fugir, mas foram capturados. Entre eles, um adolescente de 17 anos. Com os acusados, foram encontradas 2 armas de fogo. Os 3 homens foram presos e o adolescente foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. 2 mulheres foram presas pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes ao tentar embarcar para Brasília com cerca de 12 quilos de maconha coladas ao corpo. A droga estava distribuída em 10 volumes e foi colada nas pernas e abdômen das mulheres com uso de esparadrapos. Elas não tiveram os nomes revelados, mas a Polícia Federal informou que são 2 irmãs de 18 e 24 anos que resolveram fazer o transporte da droga em troca de dinheiro. A busca por uma horta livre de agrotóxicos está mobilizando alunos do Instituto Federal do Amazonas a aprender técnicas mais sustentáveis e pesquisas da parte nutricional dos alimentos. O uso descontrolado de agrotóxicos nas plantações do Amazonas resultou em um dado alarmante. Uma pesquisa feita pelo Programa de Avaliação de Resíduos Agrotóxicos divulgado no ano passado diz que o uso dessas substâncias aqui no estado leva o amazonense a consumir 50% a mais de agrotóxicos do que a média nacional. E como a ideia ao se alimentar de vegetais é que estamos consumindo alimentos saudáveis, o Instituto Federal do Amazonas resolveu focar em aulas na pesquisa nutricional dos alimentos e no aperfeiçoamento de técnicas para trabalhar os vegetais cultivados na horta. Aqui no Instituto Federal do Amazonas, os técnicos utilizam biofertilizante, um adubo natural que fornece nutriente para as plantas e ainda auxilia no controle das pragas sem o uso de agrotóxicos. E nós produzimos aqui o nosso biofertilizante. O biofertilizante é um produto feito à base de esterco de vaca, de resto de produtos orgânicos, misturado com água, ele passa por um processo de fermentação e 40 dias depois ele está apto a ser aplicado na agricultura. Ele tem a finalidade de funcionar como repelente a insetos e como adubo foliar. Os testes nesta estação experimental são feitos em área coberta e área externa. Aqui os estudantes realizam pesquisa de duração dos alimentos com sol, chuva e irrigação localizada. Nós temos uma incidência de chuva muito grande nessa época do ano. Mas nós temos também uma época do ano que não chove. Por exemplo, nos meses de julho, agosto e setembro, o déficit hídrico aqui na Amazônia é muito grande. Então, se você consegue controlar essa quantidade de água, seja em excesso, seja em escassez, você tem como produzir toda a época do ano. Esse estudante vem de família de agricultores e sabe bem da importância da manipulação correta dos alimentos que vai chegar à mesa do consumidor. A necessidade, de se manter um controle e uma harmonia com a produção em relação à natureza. Então ela veio justamente para manter esse equilíbrio, produzir com qualidade, com quantidade, mas com sustentabilidade, com respeito que nós chamamos a ecologia. A pesquisa nutricional das hortaliças por meio do óleo vegetal orgânico extraído dos alimentos é feita em outra unidade do IFAM. É aqui que é feita a análise química que indica as substâncias presentes no alimento. O consumidor vai estar consumindo um alimento rico em nutrientes, Então, por isso que nós estudamos efetivamente todos os alimentos em relação à parte nutricional.
Cerca de 60 mil pescadores artesanais do Amazonas receberam o seguro-desemprego 2016-2017. O balanço final foi apresentado na manhã desta quarta-feira pelo INSS. O benefício atende 61.576 pescadores artesanais de 62 municípios do Amazonas, que estão devidamente cadastrados no sistema da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Esse é o primeiro ano que, de fato, a gente consegue processar esses requerimentos. Desde 2015, com a medida provisória 665, o INSS passou a ser responsável pelo processamento. Não tivemos o seguro-defeso em 2015 e agora em 2016 nós processamos aí mais de 77 mil requerimentos. É importante frisar que nós somos a primeira gerência executiva do país a finalizar 100% do processamento desses requerimentos. O valor injetado na economia do estado do Amazonas é de 230 milhões de reais. A expectativa de injeção é de 20 milhões, o que totaliza 250 milhões de reais. Já pagamos 230 milhões, restam aí um resquíciozinho dessas exigências. Eu acredito que em torno de mais 4 mil pescadores irão receber o seguro-defeso, portanto, mais de 250 milhões de reais injetados na economia do estado do Amazonas. Com isso, o INSS cumpre sua missão, que é reconhecer o direito do trabalhador brasileiro. Os municípios que apresentaram maior número de requerimentos foram Manacapuru, Itacoatiara e Tapauá. De acordo com o balanço divulgado, dos 77.062 requerimentos para o recebimento do seguro-defeso, 7.706 foram indeferidos. Esses processos que foram indeferidos foi pelo motivo que a carteira estava suspensa ou cancelada. Nós tivemos aí em torno de desses 7.700 requerimentos indeferidos, em torno de 6 mil foi por esse motivo, que as carteiras dos pescadores estavam suspensas ou então canceladas. Também conhecido como seguro-defeso, o seguro-desemprego do pescador artesanal é uma assistência financeira temporária concedida aos pescadores profissionais que durante o período de 15 de novembro e 15 de março foram obrigados a paralisar sua atividade para a preservação das espécies. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o dia amanhece nublado a encoberto com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas mínima de 25 e a máxima de 33 graus. No município de Irunepé, o sol aparece entre nuvens e pode chover ao longo do dia. As temperaturas variam entre 23 e 33 graus. Em Anamã, a previsão é de tempo nublado a encoberto com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e a máxima pode chegar aos 35 graus. E em São Gabriel da Cachoeira, a previsão é de pancadas de chuva acompanhada de trovoadas. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPEM, montou uma nova estrutura no Distrito Industrial 2 para a verificação de taxímetros. Flávia Moura. O serviço de verificação de taxímetro passa a funcionar a partir de hoje, no horário de 8 às 15 horas, aqui no terminal do IPEM, aqui no Distrito Industrial 2. Antigamente, esse serviço de taxímetro era feito ali no Parque do Educandos. Justamente sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Oswaldo Vanderlei, assessor da presidência do IPEM, e falar para a gente a que se deve essa mudança. O governo do estado do Amazonas, por meio do IPEM, preocupado com a questão da segurança do taxista, preparou um espaço para ele aqui no terminal de cronotacógrafo e carga perigosa na Avenida Flamboyant, Distrito Industrial 2. Nós trouxemos para cá porque observe que a pista próxima ao Parque do Educandos é uma pista que fica dentro do perímetro urbano e o fluxo de veículos é muito grande. Aqui, apesar de nós estarmos no Distrito Industrial 2, oferece um pouco mais de segurança para fazermos os ensaios desse instrumento chamado taxímetro. Esses atendimentos aqui no terminal do IPEM, no Distrito Industrial 2, esses atendimentos têm a duração de quanto tempo mais ou menos? Aproximadamente de 15 minutos, 10 a 15 minutos. O taxista chega, entrega o documento ao nosso técnico, ele verifica a situação do taxímetro e em seguida sai com outro técnico para a pista de ensaio para verificar se o instrumento está em condições de uso. Quantos atendimentos são feitos por dia aqui no IPEM?
uma média de 15 a 20 atendimentos por dia. E isso aqui no terminal vai ficar muito melhor, até porque nós estendemos em 1 hora o expediente. Em vez de ser de 8 às 14, será de 8 às 15 horas. Osvaldo Vanderlei, muito obrigada pelas informações. Flávia Moura para o Band Cidade. 29 atletas do Amazonas vão embarcar até sexta-feira para o Rio de Janeiro para participar de uma competição de grappling, que é uma modalidade da luta livre esportiva. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, de belezas indiscutíveis. É para lá que 29 atletas da luta livre esportiva do Amazonas vão mostrar força e garra. Todos eles vão disputar o título do Rio Grappling, um dos maiores eventos de luta livre esportiva que acontece no dia 1º de abril. Conversa muito com atletas, professores de outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, e eles mesmos estão falando que o Amazonas tem chances reais de medalhar e trazer o título. Por quê? O Amazonas ele já tem essa fama, né? De atletas guerreiros, lutadores bons, né? Não é à toa que nós temos aí vários atletas do Amazonas no UFC, né? E também no ADCC, também vários atletas que foram campeões. Não é à toa que nós já fomos também campeão brasileiro várias vezes e dessa vez não vai ser diferente. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos arrancar mesmo o título para o Amazonas e eu tenho certeza que a gente vai dar muita alegria para o nosso povo amazonense. O palco do Rio Grappling é um monumento sagrado da modalidade e nenhum amazonense quer ir para a cidade maravilhosa da Viagem Perdida. Confiando na experiência, Gel Pérez vai em busca da medalha. Eu vou para mim competir para trazer a medalha para casa. Então o meu treino foi focado mais no gás, ter posição, que a gente aprendeu bastante. E eu vim mesmo, vou para mim competir, para mim trazer, para mim honrar os meus mestres que estão aqui, que me deram a oportunidade de representar o estado do Amazonas, né? Principalmente a mestre Juliana, que é a minha mestre, e o mestre Totonho. Então eu vou para vencer, eu não vou só para mim competir não, para pegar experiência não, eu vou para mim trazer a vitória. O Lucas tem 16 anos, é de Presidente Figueiredo e pela primeira vez vai à cidade maravilhosa. Durante 2 meses, ele vem se preparando para representar o Amazonas e sonha com bons resultados. A preparação está sendo muito intensa, né? Já tem 3 meses que a gente está se preparando aqui, junto com o mestre Antônio, com o mestre Estilevão. E a gente já está 100% preparado e tenho certeza que a gente vai representar muito bem o nosso estado. Nas artes marciais, os movimentos e golpes são desenvolvidos a partir das dificuldades que são encontradas durante as lutas. Por isso, a regra antes da viagem é suar a camisa e treinar até minutos antes da viagem para chegar lá e fazer bonito no torneio. E neste sábado tem mais uma partida do Novo Basquete Brasil aqui em Manaus. Flamengo contra o Brasília a partir da 1h da tarde na Arena Amadeu Teixeira. As 2 equipes já desembarcam amanhã aqui em Manaus, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a partir das 2h55 da tarde. À noite, as equipes já treinam no lugar da partida. Os ingressos estão à venda lá na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira e variam de R$ 30 a R$ 120, mais 1 quilo de alimento não perecível. E hoje à noite tem futebol em 2 estádios de Manaus. Na Colina tem as meninas do Iranduba que vão jogar pelo Brasileirão de Futebol Feminino contra a equipe do Grêmio. E no estádio Carlos Amit tem o Nacional contra o Penarol pelo Amazonão. Oreste de Taif. Em busca da liderança do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o Iranduba recebe aqui em Manaus, em casa, o Grêmio de Porto Alegre. Esse jogo importantíssimo acontece daqui a pouco, às 8h da noite, lá no estádio da Colina. O time amazonense, que vem de 2 vitórias, deve manter o mesmo esquema tático para a partida de hoje e o apoio da torcida é fundamental para que o Hulk da Amazônia consiga mais uma vitória. E ainda falando de futebol, mas agora de campeonato amazonense, a partida de hoje entre Nacional e Penarol abre a 4ª rodada do campeonato amazonense. Esse jogo entre Nacional de Itacoatiara, esse duelo de leões, acontece no estádio Carlos Amit às 8h da noite. E os outros jogos que devem fechar essa 4ª rodada do campeonato amazonense foram adiados e só devem acontecer no dia 11 de abril. O Rio Negro enfrenta o
Princesa dos Solimões, o Manaus FC enfrenta o Holanda e o São Raimundo enfrenta o Fast Clube. E essa rodada só deve fechar, essa quarta rodada, no dia 11 de abril. Orestes Litaif para o Band Cidade. Na semana em que se evidencia o teatro e a arte circense, profissionais do meio artístico falam de carreira e oportunidades no mercado artístico local. Eu acho que vai ser a maior sensação. Eu acho que tem mais. As grandes produções teatrais, principalmente os musicais, ainda continuam sendo o canal de oportunidade para a carreira de atores e atrizes brasileiros. Este é o atual cenário do mercado de trabalho para a classe artística, que ainda está longe de integrar artistas de todas as regiões do Brasil. Eu não sou de Manaus. Manaus, fui acolhido aqui. E é muito triste você ver tanta gente talentosa, às vezes não ter um local para poder se apresentar. Isso é muito triste, isso precisa ser mudado. Apesar do aquecimento do setor, no Amazonas é possível assistir a espetáculos como este, produzido em outros estados. Mas a falta de peças genuinamente amazonenses ainda é um entrave para o crescimento profissional nessa área. Geralmente as pessoas dão mais prioridade a peças que vêm de fora, a essas coisas. Então a gente vai lutando para conseguir o nosso espaço. Tem muita gente talentosa que não faz teatro e que se doa mesmo. Mesmo com um cenário não tão favorável, jovens são motivados a aprender as artes cênicas. No Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, cerca de 1.000 pessoas são formadas todos os anos somente em teatro. Acreditamos que o teatro ele é importante para toda uma cidade porque ele vai representar aquilo que ela vive, não só aquilo, mas também o teatro ele possibilita que as pessoas possam ampliar sua visão de mundo. Apesar da pouca oferta de trabalho, atores e atrizes ainda podem contar com ferramentas que agreguem valor e podem impulsionar a carreira artística. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Boa noite.